Cara, que momento lindo, que tempo especial de adoração. Eu tava ali, eu nem tava querendo subir mais, eu tava querendo só ficar ali no meu cantinho, adorando ao Senhor. A presença do Espírito Santo é muito real. Eu quero começar a ministração nessa noite te fazendo uma pergunta, que é a seguinte: quão importantes são as atitudes que você tem agora para o seu destino? Quão importantes que são essas atitudes? O que você tem a dizer sobre as atitudes que você tem tomado agora? Será que essas atitudes são atitudes que o seu eu do futuro vai olhar para trás e vai pensar: nossa, que bom que eu fiz isso, que bom que eu me doei, que bom que eu me entreguei, que bom que eu me coloquei na presença de Deus? Ou será que as suas atitudes, você vai olhar para trás um dia e vai pensar: poxa, eu poderia ter feito melhor, sabe? Poderia ter feito diferente, eu poderia ter me entregado mais, poderia ter buscado mais o Senhor, poderia ter feito tudo diferente. E eu não sei se você já viu ou já participou de um processo de composição musical, mas quando a gente compõe uma música, existem basicamente 3 elementos que a gente faz, que é a melodia, a letra e a harmonia da música. Mas quando você pensa numa música, a maioria das vezes quando a gente pensa, o que vem na nossa mente é a melodia da música, não é? Às vezes, se você só sabe a letra da música, talvez você não tenha nada. Mas se você tem a melodia da música, então você conhece aquela música. E as nossas atitudes são assim. Assim como a melodia de uma música é aquilo que caracteriza aquela música, as suas atitudes no agora é aquilo que vai caracterizar a sua vida daqui para frente. Talvez você nunca tenha nem pensado sobre isso, mas isso é uma verdade. Quando a gente pensa sobre alguém, quem é o Abner? O Abner é o cara que pastoreia o Will. Quem é a Andressa? A Andressa é uma das líderes do Will. Então, aquilo que a gente faz, as nossas atitudes, elas dizem muito sobre quem nós somos. E assim também é a história da humanidade inteira. As atitudes de pessoas é o que vai desenvolvendo a história da humanidade. A história da humanidade, assim como a história da igreja, a história do evangelho, a história do reino de Deus, é marcada por atitudes. Atitudes de pessoas, sim. E se eu falo de pessoas, você sabe que essas atitudes, elas podem ser tanto atitudes excelentes, atitudes sensatas, que são boas, quanto atitudes que às vezes são até vergonhosas. Atitudes que não condizem com aquilo que a gente faz aqui. Mas, na história bíblica, a gente vê vários desses exemplos. A história vai se desenvolvendo por atitudes dessas pessoas. De pessoas que creram em Deus, e porque creram em Deus e confiaram nele, elas viveram então coisas incríveis com o Senhor. Mas também de pessoas que escolheram conscientemente não confiar no Senhor, não acreditar e não tomar atitudes que fossem de entrega a Ele. O livro de Josué, que é o livro que a gente vai ler hoje, ele conta parte da história do povo de Deus, o povo escolhido de Deus. Povo esse que, assim como eu disse antes, por várias vezes tomou várias atitudes de confiar em Deus, de seguir aquilo que Ele estava dizendo, e viveu vários e vários e vários milagres. Mas também tiveram atitudes de negar a Deus, de às vezes desobedecer, de às vezes não seguir aquilo que Deus estava dizendo para ser seguido. Mas esse livro também, ele vai contando a história de como Deus usa Josué, um homem, para ir liderando o povo dele em direção à promessa que o próprio Deus, há um tempo atrás, tinha feito lá a Abraão, que foi sendo passada de geração em geração essa promessa, de que Deus estava preparando um lugar
para aquele povo, um lugar preparado por Deus. E no desenrolar dessa história, a gente vai vendo que ali logo no início, Deus abre o rio para o povo passar. Um milagre que você conheça, que você talvez já conheça, que foi feito com Moisés, mas que naquele momento Deus relembra outra vez aquele milagre. Como se estivesse dizendo, olha, eu estou com vocês, eu estou com Josué, eu estou nesse negócio, eu estou liderando aqui, eu estou com ele. E é nesse contexto, onde Deus abre aquele rio, que também acontece, logo depois, a conquista da cidade de Jericó. Acho que todo mundo aqui já ouviu, talvez, aquela musiquinha, vem com Josué lutar em Jericó. Todo mundo já ouviu, né? Não tem que não tivesse ouvido. É nesse contexto que acontece. Logo depois que Deus faz isso, Deus leva o povo para essa cidade e faz com que eles conquistem essa cidade. E eu não sei se você estava aqui há alguns sábados atrás, mas bem nesse contexto também, o Bel falou sobre a história de Raabe. E Raabe acontece também bem nesse período. Mas a história de Raabe, ela é totalmente o oposto da história que a gente vai ver hoje. A história de Raabe, se vocês lembram um pouquinho, é a história de alguém que tomou uma atitude muito difícil de ser tomada, uma atitude que, logicamente, talvez não fizesse sentido, mas que, no final, ela recebeu a bênção de Deus por ter tomado aquela atitude. E, em contrapartida, a história que a gente vai ver hoje é a história de alguém que escolheu tomar uma atitude muito fácil. Uma atitude que era fácil porque talvez fosse trazer benefícios próprios, mas que a consequência, ao contrário do que foi com Raabe, não foi a bênção de Deus, e sim a ira dele. E eu quero te convidar para que você abra a Bíblia, então, no livro de Josué, no capítulo 7. Se você achou, diga amém. Se não, diga misericórdia. O pessoal que está no celular está mais fácil de achar, né? Fica com a Bíblia aberta aí, no capítulo 7. E eu vou te dar o contexto que essa passagem acontece logo depois da conquista de Jericó. Então, quando o povo foi conquistar Jericó, vocês lembram que eles rodearam as muralhas, que eles marcharam, que aquelas muralhas foram derrubadas, algo que você pode ver que não é muito lógico, porque a cidade de Jericó era uma cidade muito forte militarmente, uma cidade toda cercada, né? Mas aquele povo conquista a cidade de Jericó. Porém, e é aqui que vai entrar essa história, aconteceu algo que Deus não queria que fosse assim. Por quê? Porque na conquista de Jericó, Deus disse, olha, vocês vão lá, vocês vão conquistar a cidade, vocês vão derrubar as muralhas, mas tudo que tem naquela cidade, vocês não vão tocar. Vocês não vão pegar nada que tem de lá. A não ser ouro, prata e joias que serão meus. O próprio Deus dizendo isso. Isso é para mim, não é para vocês. O resto, vocês vão destruir, vocês vão acabar com a cidade inteira. E aí, olha o que diz lá, no primeiro versículo do capítulo 7 de Josué. Diz o seguinte: mas os israelitas violaram as instruções a respeito das coisas separadas para o Senhor. Um homem chamado Acã roubou algumas delas, e a ira do Senhor se acendeu contra os israelitas. Uma coisa que eu quero te perguntar, e talvez você que tenha talvez uns 10 anos aí na igreja, vai saber, é aquela frase que acontece no culto, às vezes no final do culto, que a galera levanta a mãozinha e diz assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? E qual que é a resposta? Ninguém. A resposta é ninguém. Mas a minha pergunta para você é, e se Deus for contra nós? O que acontece se Deus é contra mim? O que acontece se Deus é contra a minha atitude?
você vê que por várias vezes a história vai contando que o povo de Israel venceu, que teve muitas conquistas, que venceu várias das suas batalhas, mas que o questionamento é, qual que era o segredo para que eles pudessem vencer essas batalhas? Porque, afinal, não faz muito sentido um povo que andou por 40 anos no deserto vencer uma cidade que era muito forte militarmente. Você concorda comigo? Não faz tanto sentido assim. E o segredo de Israel é o mesmo segredo de a igreja se manter de pé. Qual que é o segredo de todos esses anos a igreja se manter de pé? É o telão de LED? É a tecnologia, as luzes, um som muito bom, um prédio legal onde a gente pode fazer o culto? Não. O segredo era a presença de Deus. E o que quer que aquele povo fosse fazer, desde que eles seguissem exatamente aquilo que o Senhor tivesse dito, tudo ia dar certo, tudo ia correr bem. E é a mesma coisa com a igreja, assim como é a mesma coisa com a gente. Quantas vezes você já não ouviu Deus te pedir alguma coisa que talvez não fosse tão lógica? Às vezes, sei lá, Deus falou para mim, vai lá e ora pelo Abner, que ele está muito mal, ele está muito cansado. Mas o Abner está aqui em cima, ministrando louvor, pulando e fazendo tudo. Isso não faz muito sentido, mas aí depois o Abner vem e me diz, olha, eu estava precisando muito disso. Ou então também, algumas vezes, alguns passos de fé que o Senhor te convoca a dar e que não tem lógica nenhuma. Sabe, para mim, eu vivi isso com o meu casamento. Não tinha lógica nenhuma eu casar naquele momento, porque eu não tinha dinheiro, a minha esposa não tinha dinheiro também. Mas o que a gente fez? A gente deu o passo. A gente marcou a data. Nessa data a gente vai casar. Vai ter uma festa. Mas que festa se a gente não tem dinheiro? Não faz sentido nenhum. Mas no fim deu tudo certo. Eu casei, teve festa, teve tudo. Mas por quê? Qual que era o segredo? Não foi porque a gente fez. Foi porque o Senhor fez. O Senhor é quem faz. Mas isso só vai dar certo quando a gente realmente segue aquilo que o próprio Senhor está dizendo. E cada vez que Israel caminhava de uma forma sensata, tendo atitudes que condiziam com aquilo que Deus pedia para eles, tudo ia bem. Mas, e aqui é que é o lance, quando eles desobedeciam, quando eles faziam algo que era contrário à vontade de Deus, aí o bicho pegava. Aí tudo começava a dar errado. Mas o negócio aqui, existia uma atitude, sendo ela certa, ou seja ela errada. Existia uma atitude do povo. E às vezes a gente vive como se a gente fosse imune à consequência da nossa desobediência. E eu acho que, talvez, esse foi o caso de Acã. Eu acho que talvez ele pensou, olha, eu estou há um tempo caminhando com o Senhor. Eu sei que Ele abençoa o meu povo. Eu sei que Ele abençoa a minha família. Eu sei que Ele está comigo. E eu também sei que Ele disse, olha, vocês não podem pegar nada. Mas, na real, acho que não vai ter muito problema, né? Se eu pegar. Acho que Deus não vai se importar. E qual que foi a consequência disso? A consequência foi que não só Deus se importou, como também Deus ficou irado com aquilo. Deus ficou irado com aquela atitude. E sabe, talvez isso seja um pouco chocante para você. Porque, poxa, o Deus que eu sirvo, que é um Deus misericordioso, que é um Deus amoroso, que é um Deus bondoso, Ele se ira. Ele tem atitudes de alguém irado. E Deus tanto se ira que uma das causas do cenário apocalíptico, quando a gente lê
a revelação de João é também a ira de Deus. E esse mesmo Deus que a gente vê irado aqui nessa história, Ele é o Deus que todo sábado a gente vem adorar. É o Deus que a gente confia a nossa vida, é o Deus para quem a gente entrega tudo. Mas a verdade é que Deus, Ele é sim amor. Deus é sim bondade. Deus é sim misericordioso. Mas Deus também é justiça. E essas coisas não são separadas. Deus faz justiça. O povo de Israel, eles viram o Senhor fazer inúmeros milagres. E Deus faz justiça sim, mas o que eu quero que você entenda é que, às vezes, as consequências das nossas atitudes também recaem sobre a gente. Isso é lógico, né? Porque se eu tomo uma atitude que é errada, a consequência não vai ser boa. E assim foi a mesma coisa com aquele povo. Eles tomaram uma atitude que não era boa, que foi uma atitude errada, e eles viram a consequência daquilo. Um povo que, por muitas vezes, viu vários milagres, viu o Senhor fazer vários milagres, e que andava com Deus, e eu queria que você até usasse um pouco da imaginação, assim. Acho que as coisas que aquele povo viveu são coisas que fogem completamente da nossa imaginação. Tu imagina, tu tá em um caminho onde tu precisa passar por aquele caminho, só que chega na tua frente e tem um rio, tem um mar. Tu precisa passar por ali, não tem outro lugar para passar. E aí tu vê aquele mar se abrindo, do nada. Claro que eles sabiam de onde vinha aquilo. Mas tu consegue imaginar isso? Eu fico imaginando eu nessa situação. E aí eu tô ali, tô parado, e aí o negócio começa a se abrir. Tum! Toma o que te mandaram. Véi, no mínimo, eu ia me encolher e tipo, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Porque é uma coisa muito fora da nossa imaginação. E Acã, ele estava nesse meio. Ele viu as muralhas de Jericó caírem. Ele viu aquele rio se abrir para o povo passar. Mas a minha pergunta é, como que alguém que viveu o que viveu com o Senhor pode ter uma atitude que é contra a vontade do Senhor? Poxa, tu conhece a vontade dele. Tu conhece que ele é um Deus poderoso, tu conhece o poder dele. Por que que tu vai ter uma atitude que não condiz com aquilo que ele quer? E eu gostava de imaginar, quando eu era mais adolescente, que se eu tivesse nessa situação, se eu visse Deus abrir o mar vermelho, se eu visse Deus mandar fogo do céu, se eu visse Jesus andando sobre as águas, eu achava que eu jamais iria pecar contra Deus. Jamais. Inocente eu, né? Porque na realidade, Acã é o retrato perfeito de quem eu seria. Eu seria a pessoa que ia lá e ia pegar aquilo que Deus disse que não era para eu pegar. Porque eu ia querer o meu benefício próprio. Só que a questão é que conhecer o poder de Deus não é você conhecer a Deus. Você pode conhecer o poder de Deus, você pode conhecer tudo o que Ele pode fazer. Mas se você conhece só isso, você não conhece de verdade a Deus. Quantas histórias bíblicas que a gente já ouviu ou que você já leu, que mostram pessoas que conheciam a Deus, que andaram com Deus, mas que, ao mesmo tempo, tomaram uma atitude errada. Jonas, Saul, Pedro, Judas, 10.000 exemplos de pessoas que conheciam o poder de Deus, que viram quem era Deus, que viram tudo que Deus poderia fazer, mas que, ainda assim, tomaram atitudes que não condiziam com aquilo que Deus queria. E Acã foi essa pessoa. Acã foi a pessoa que viu tudo isso, mas que, ao mesmo tempo, tomou essa atitude. E a consequência foi que Deus ficou irado com isso. Mas eu não quero que você entenda errado também.
Deus não ficou irado contra Acã. Deus ficou irado contra o pecado. Nesse caso, Deus fica irado contra a iniquidade, não contra você. Deus fica irado contra o pecado cometido por aquele povo. E principalmente o pecado que estava cobertado. Um pecado que estava escondido, porque até então, quando a gente leu ali o primeiro versículo, é só o narrador da história dizendo, olha, os israelitas pecaram contra Deus. Acã, um homem, pegou e fez aquilo que não era da vontade de Deus. Naquele momento ninguém sabia do pecado de Acã. Mas a questão é, por que Deus odeia tanto o pecado? Por que Deus se ira tanto contra o pecado? Essa ira que simboliza um fogo que parece que está pronto para pegar e destruir qualquer coisa que está na sua frente. Por que Deus se ira tanto? Lá vai dizer um pouco mais para frente que a ira do Senhor se acendeu, né? Simbolizando esse fogo. Mas Deus se levanta tão fervorosamente contra o pecado, porque o pecado te faz viver exatamente o oposto daquilo que Deus planejou para você viver. E eu quero que você entenda isso, de o quão grave é. Sabe, eu vou te dar 3 pontos aqui, te dizendo, e claro, existem muitos outros, de o porquê Deus odeia tanto o pecado. O primeiro deles é que o pecado não afeta só a mim. Você pode achar que o pecado afeta só você, porque afinal foi eu que pequei. Então, o meu pecado, a consequência dele, vai ser só sobre mim. Mas não é isso que a gente vê. O capítulo 7 lá, continua depois dizendo, mas os filhos de Israel, o versículo que a gente leu, os filhos de Israel foram infiéis. E aí mais para frente, porque Acã pegou para si. Tá, mas não foi Acã quem pecou? Foi Acã quem pecou. Mas por que os filhos de Israel foram infiéis? Por que Deus está dizendo e está mostrando que todo mundo foi infiel? Por várias vezes, a gente vê na Bíblia que a igreja, ela é comparada a um corpo. Então, se você faz parte de um corpo, você está naquele conjunto. Você não está fora dele. Então, quando alguma coisa acontece com alguma parte daquele corpo, o que acontece? O corpo também sofre a consequência. Se você se machuca, machuquei o joelho, meu corpo está ruim. Assim também, caso você seja exaltado, caso você receba uma bênção, é o corpo todo que recebe. Então, se eu sou parte de um corpo, o meu pecado, com certeza, ele vai afetar o corpo inteiro. Talvez você pense que não vai afetar, mas às vezes as coisas darem errado ao seu redor, às vezes você, vou usar a galera do louvor aqui porque é o ministério que eu lidero, às vezes eu venho liderar o louvor e eu pequei contra o Senhor e nada fluiu, o Espírito de Deus não se moveu, a liberdade que você viu aqui de adoração não existiu. Por quê? Porque o meu erro afetou o todo. O pecado, ele me afasta de Deus. Bom, a história ela vai seguir ainda um pouco. E mais para frente, a gente vai ver que Josué, ele manda alguns homens para espiar uma outra cidade. E aí, o que vai contar ali é que aqueles homens eles espiam a cidade, voltam e dizem para Josué, olha, a gente não precisa levar todos os homens, porque a gente consegue conquistar aquela cidade com menos. A gente não precisa levar todo mundo. Mas o que acontece é que eles vão com uns 2 ou 3 mil homens para aquele lugar, para tentar conquistar aquele lugar.
E o que acontece é que eles são expulsos, eles são derrotados. E ainda 36 pessoas morrem nisso. Mas eu não tinha dito para você antes que o segredo daquele povo era a presença de Deus? Não era por isso que eles tinham vitória? Não era por isso que eles conquistavam aquilo que eles conquistavam? Essas mortes aconteceram porque a presença do Senhor se afastou. Eles perderam nesse momento porque a presença de Deus e o favor de Deus não estava mais com eles. Nessa altura, Deus já tinha retirado o favor dele. E é o que o próprio Deus diz para Josué mais na frente, quando ele diz o seguinte: não continuarei com vocês, se não eliminarem o que foi roubado. Sabe, Deus não permanece onde tem iniquidade. Não é do caráter de Deus, não faz parte da natureza de Deus. Deus nunca vai permanecer onde existe pecado, onde existe iniquidade. Isso não faz parte de Deus. E o pior de tudo é que o pecado, ele me leva para a morte. Talvez você esteja esperando que essa história, a história de Acã, seja a história de alguém que sim pecou contra Deus, alguém que sim errou, mas que no final se arrependeu e Deus perdoou e deu tudo certo. Não. Na realidade, não. O que acontece no final é que Acã morre. E sabe, não existe nenhuma novidade aqui. Você já ouviu algumas vezes que o salário do pecado é o salário do pecado é a morte. Não existe novidade. Era óbvio. A consequência do pecado era a morte. Primeiro porque, se Deus é vida, e eu relembro as palavras de Jesus aqui, que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se Deus é vida, e eu estou longe de Deus, eu estou afastado do favor de Deus, da presença dEle, então eu estou morrendo. Só existem dois caminhos. Ou você vai em direção à morte, ou você vai em direção à vida. E quanto mais afastado de Deus, quanto mais eu tomo atitudes que não condizem com aquilo que o Senhor deseja, com aquilo que Deus colocou e planejou para que eu vivesse, mais longe eu estou da vida. Mas sabe, o que você pode glorificar a Deus é que alguém já pagou o preço por você. Existiu alguém que pagou o preço da morte para que você hoje tivesse vida e oportunidade de redenção, oportunidade de ser justificado, oportunidade de ser purificado. Quando Josué descobre sobre aquele pecado que até então estava encoberto, um pecado que estava escondido, a gente vê aquela cena dramática que a gente vê várias vezes na Bíblia, que é a pessoa rasga a roupa, se joga no chão, coloca pó na sua cabeça, e aí Josué vai dizer: Deus, por quê? Por que o Senhor fez esse povo atravessar o Rio Jordão se isso ia acontecer? E qual que é a resposta de Deus para esse clamor? Qual que é a resposta dele? Deus diz o seguinte para Josué: te levanta. É isso que Deus diz. Te levanta, Israel pecou. Ou seja, olha, não adianta tu ficar aí te lamentando e reclamando que eu não fiz. Israel pecou. Você precisa tomar uma atitude. E às vezes é esse o cenário que nós mesmos estamos vivendo. O cenário de alguém que tem pecado contra Deus, mas que tem vivido só se lamentando. Tem vivido só dizendo: olha Deus, eu não consigo. Eu estou tentando, eu não tenho força. Me ajuda, por favor.
Só que você não toma atitude nenhuma. Você não toma atitude nenhuma para vencer, para mudar. Uma coisa que você pode ter certeza é que Deus não vai descer do seu trono para vir na tua frente e te dar a mãozinha e te pegar. Levanta, meu filhinho. Deus não vai fazer isso. Deus conta com pessoas que são amigos dele e que num momento de necessidade podem ser a voz de Deus para te ajudar. Então, se eu estou vivendo esse cenário de alguém que peca, de alguém que tem escondido os seus pecados, se eu estou vivendo isso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tomar uma atitude. Atitude de confessar. Atitude de pedir ajuda. De dizer, olha, sozinho eu não consigo. Sozinho eu não consigo mais. Não está dando. E por muito tempo, eu mesmo fui essa pessoa. Por muito tempo, eu fui a pessoa que estava aqui, que parecia estar bem, que parecia estar próximo de Deus. E uma coisa que várias vezes a gente vive é isso de eu pareço estar próximo de Deus, mas na realidade eu não estou. E eu não tomo nenhuma atitude para me aproximar de Deus. Mas eu fui essa pessoa também. Essa pessoa que viveu em um tempo pecando e escondendo. Pecando e escondendo. Pecando e jogando para baixo do tapete. Sabe quando você diz, Deus, eu quero que tu tome conta da minha vida. Mas sabe aquela salinha ali? Aquela salinha onde eu jogo as minhas coisas desorganizadas? Só aquela ali deixa para eu organizar. Aquela ali deixa que eu faço. Eu fui essa pessoa e teve um dia que eu estava no ônibus, eu estava indo para o cursinho e o ônibus parou em uma parada e aí eu olhei para um prédio e naquele prédio tinha um grafite e o Espírito Santo ministrou no meu coração através daquele grafite. O grafite tinha a seguinte imagem. Era um pássaro, que ele estava dentro de uma gaiola, só que aquela gaiola estava aberta. E quando eu olhei para aquela imagem, o Espírito Santo, na hora, me disse, esse é tu. Esse é tu. Tu tem escolhido ficar preso. Tu tem escolhido ficar no mesmo lugar. Tem escolhido esse lugar de prisão. Sabe, eu já paguei o preço para que você fosse livre. Eu já paguei esse preço. Já paguei o preço de morte. Já paguei o preço da cruz. Você não precisa mais ficar nesse lugar. Mas eu estava ali. Eu estava ali e não fazia nada para sair daquele lugar. Até que um dia eu decidi, não, eu preciso mudar a minha história. Eu preciso tomar uma atitude sensata de uma pessoa que quer estar de acordo com a palavra de Deus. Tantas vezes eu já vi Deus fazer tanta coisa na minha vida. Por que eu tenho feito isso contra o Senhor? O Senhor que é bom comigo, o Senhor que é misericordioso, que continua me amando. Por que eu tenho errado tanto? E o dia que eu decidi ter essa mudança foi o dia em que eu cheguei no meu líder, que hoje não é mais nosso líder, e que agora é nosso amigo, está em outro lugar. E eu disse, olha, eu preciso da tua ajuda. Eu preciso confessar que eu tenho errado, que eu tenho ficado preso, que eu não tenho conseguido escapar de mim mesmo.
E esse dia foi talvez o dia que eu vivi a maior vergonha da minha vida. Porque é muito vergonhoso. É muito vergonhoso você dizer que eu não consigo. Eu não consigo, eu tentei muitas vezes. E eu não consegui. É vergonhoso, mas é necessário. Às vezes a gente precisa passar por esse processo, onde eu sou envergonhado, para que Deus possa me chamar de novo, para que Deus possa me trazer de volta para o caminho onde eu priorizo fazer a vontade dEle e não a minha vontade. Queria que você já se colocasse de pé. E a verdade é que, ok, se Deus é por você, realmente, ninguém é contra você. Mas se você toma atitudes desagradáveis aos olhos do Senhor, infelizmente eu preciso te dizer isso, mas você não tem o favor de Deus. Só que Deus quer te dar o favor dele. E você pode estar perguntando, olha, por que eu deveria obedecer ou estar perto de alguém que, além de ter todo o poder sobre tudo, é alguém que pode estar contra mim por causa do meu pecado? Se você vê a história que a gente leu um pouquinho, você vai ver que lá no final, o final de Acã é a morte. Ele é morto, ele é apedrejado, junto com todas as coisas que ele tinha roubado, ele é queimado. Mas existia naquela época a necessidade de que esse pecado fosse pago, que esse erro fosse pago. Tinha que ter uma consequência para aquele erro. E para a gente também existe uma consequência para o nosso erro. A diferença é que para a gente já foi pago. Os nossos erros já foram pagos. Essa é a diferença. Ok que você talvez precise passar por uma vergonha. Ok que talvez você tenha medo de se chegar diante de Deus, porque Deus é todo poderoso e talvez Ele poderia te castigar por aquilo. Mas a verdade é que Deus é seu amigo. Deus é o melhor amigo que você poderia ter. Além de entregar o seu próprio filho, para que a justiça do pecado fosse feita sobre ele. Deus tem planos de bem para a minha e para a sua vida. Ainda que eu erre, ainda que eu desobedeça, ainda que eu faça aquilo que é desagradável aos olhos do Senhor, o Senhor ainda é um amigo que quer me ver bem. É um amigo que tem planos de bem para a minha vida, que tem caminhos muito mais altos. Sabe, o Senhor, Ele não nos abandona. A gente vê nessa história que, mesmo havendo pecado, Deus não abandonou Israel. Muito pelo contrário, a gente vê que Deus dá direção para Josué. Direção sobre o que fazer. E é a mesma coisa comigo e com você. Deus não nos abandona por causa do nosso pecado. Ele continua conosco. E Ele continua ainda nos mostrando uma direção. Um caminho que foi aberto. Um caminho direto ao Pai. Onde você tem livre acesso à presença dEle. Jesus, Ele quer te dar a vida em abundância. O Senhor quer te dar a vida em abundância. O Senhor pagou esse preço de morte. Mas Ele pagou isso para que você tivesse vida transbordante. Não para que você fosse em direção à morte. Não para que
conscientemente você caminhasse para o completo oposto daquilo que Deus tem planejado para você. Eu disse para você que a nossa história, ela é marcada pelas nossas atitudes. A minha história é marcada pelas minhas atitudes. Eu contei para vocês um pouquinho. Isso ficou marcado na minha vida. Mas Deus quer fazer com que a sua história seja lembrada não pelas suas atitudes, mas sim, muito mais, pelas atitudes de Deus na sua vida. Então, qual que é a atitude certa? Qual que é a atitude sensata que eu devo tomar? A atitude sensata é obedecer ao Senhor e deixar com que Ele faça aquilo que Ele precisa fazer. O Senhor quer fazer muito na sua vida. Talvez você se identificou com essa palavra. Talvez você esteja vivendo num cenário onde você tem pecados que você não consegue se separar deles. E eu quero que você tenha uma mentalidade certa sobre o pecado. Quando você pensa em pecado, talvez a primeira coisa que venha na sua mente são as coisas mais óbvias. Roubar, pecados de cunho sexual. Mas pecado, orgulho também é pecado. Mentira também é pecado. Você ser rancoroso também é pecado. Aquela pessoa que você faz um tempo que você não perdoou, que ela te fez, nossa, faz muito tempo que ela te fez alguma coisa, e você ainda não liberou perdão. Isso também é pecado. Fofoca é pecado. É pecado você colocar contenda no meio da igreja do Senhor. Mas eu quero te dizer que se você é essa pessoa que tem vivido nessa situação, existe esperança para você. Existe esperança para o perdido. Existe esperança porque o Senhor ainda está te buscando. O Senhor ainda está te esperando. Só que você precisa tomar uma atitude. Você precisa ter uma atitude sensata. Uma atitude de quem realmente quer viver para a glória de Deus. Talvez você vai ter que passar uma vergonha. Talvez você tenha que passar essa vergonha. Mas você quer viver para a glória de Deus? Ou você quer que a sua vida seja bonita diante dos homens? Você precisa viver para a glória do Senhor. Talvez você seja uma pessoa que, por causa do seu pecado, você não se sinta digno de se achegar diante do Senhor. Mas é aquilo que eu já disse, o preço já foi pago, o caminho já foi aberto. Sabe, existe lugar na mesa do Senhor, existe um lugar preparado na mesa do Senhor para aquele que antes era indigno, para aquele que antes estava distante. Ainda existe um lugar preparado para você. Ou talvez você seja a pessoa que, olha, eu venho na igreja faz muito tempo, eu já tenho várias experiências com o Senhor, e nos últimos tempos eu não tenho tomado atitudes para buscar o Senhor, para estar próximo dEle. Mas eu também não tenho feito nada de errado. Quero te dizer, sabe qual que é o erro? O erro é você não fazer nada. O erro é você não fazer nada. O Senhor espera uma atitude sua. O Senhor está ali, batendo na porta. Eis que eu estou à porta e bato. E você precisa tomar uma atitude. Para aquele que abrir, eu entrarei
e cearei com Ele. Sabe, os olhos de fogo que estão te esperando atrás da porta não são olhos de julgamento. O Senhor não quer entrar na sua vida para te julgar e jogar na sua cara que você pegou. O Senhor quer entrar na sua vida para ter comunhão com você. Para ter comunhão com você e te mostrar que existe um caminho mais excelente. Existe uma atitude mais excelente.